Melhores carros até R$ 35.000, para você que está pensando em trocar de carro, até mesmo comprar seu primeiro carro, mas está na dúvida sobre quais são as melhores opções de compra. Então vem comigo aqui nesse vídeo, tenho várias sugestões interessantes nessa faixa de preço, que serão divididos em duas partes. Na primeira parte falarei de carros mais voltados para o uso urbano, então carros mais econômicos, mais compactos. Já na segunda parte falarei de carros mais voltados para viagens, para o lazer, então carros maiores, mais bem equipados, com motores maiores, mais espaçosos. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E só para constar, todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em março de 2023, começando aqui com o primeiro da lista, Renault Clio Expression 1.0 16 válvulas flex, câmbio manual 4 portas 2016. Tabela FIPE desse carro hoje está em R$ 34.762. Excelente veículo aqui para começarmos nossa lista, né? Uma boa opção de custo-benefício aí da categoria. Aqui equipado com motor D4D de comando simples no cabeçote acionado por correia dentada. A potência de 77 cavalos na gasolina, 80 no etanol e torque de 10,1 kgfm na gasolina e 10,5 no etanol. São números bem expressivos. É um dos motores 1.0 aspirados, né, mais potentes e de melhor desempenho que tinha aí para a época. E para um carro leve, né, de 912 kg, hatch compacto, a relação de peso-potência ainda fica em bons 11,4 kg por cavalo. Para o dia a dia, para sua proposta, é bem aceitável com certeza. Câmbio manual de 5 marchas é o JB1. Os engates aqui eles são um pouco mais pesados, mais imprecisos, o que é normal também em carros dessa categoria. E o porta-malas bem pequeno, 255 litros de capacidade. Ali é as compras do mês, mais alguma coisinha e é só. Medidas de pneus 175/70/13, até bem convencionais para aro 13, mas ponto de atenção aqui é que hoje pneus desse aro estão ficando um pouco mais escassos no mercado, consequentemente um pouco mais caros, estão quase chegando ali em preços de pneus de aro 15. Algo para ficar ligado também. E o consumo desse carro, um dos seus grandes pontos positivos, falando aqui em dados de ficha técnica, na cidade é um carro que faz 9,1 km por litro com etanol e 13,1 com gasolina, muito econômico. E ainda mais na estrada, 9,6 no etanol e 14,3 na gasolina. Excelente, eu diria, um dos mais econômicos aí, se tratando da tecnologia que esse motor emprega. E como lista de equipamentos, versão Expression, né, que seria a mais bem equipada, já vem de série com direção hidráulica, computador de bordo, um dos diferenciais aqui também, além de duplo airbag frontal e freios ABS. E como opcionais dava para equipar com vidros elétricos nas portas dianteiras, travas elétricas, rodas de liga leve e ar-condicionado. Então a dica aqui é tentar pegar um que tenha pelo menos o ar-condicionado instalado para facilitar a sua revenda futura. E o sistema de som não vinha disponível também de série. Na concessionária tinha a opção de você colocar um leitor de CD com entrada USB. Então, quais são os pontos positivos de pegar um Clio 2016, né? Último ano de fabricação dele aí no Brasil? É a sua robustez, confiabilidade mecânica, desde que você pegue um carro desse que tenha sido bem cuidado, que tenha passado ali por todo um bom histórico de manutenção, que tenha sido feita, né, de acordo com o que manda lá o manual do proprietário. É um motor que tem suas particularidades ali na hora da manutenção, mas, no geral, é um motor até bem confiável, de bom desempenho, excelente consumo de combustível. Isso num carro compacto, né? Ótimo para o trânsito urbano, ótimo para encontrar vagas para estacionar. E é um carro que você encontra aí hoje num preço acessível pelo seu ano de fabricação. Olha só, né? Um 2016 na faixa dos R$ 35.000. Que outro carro você consegue encontrar nessa faixa de preço? É difícil. Então a vantagem de você pegar um carro com um ano de fabricação mais recente é que você consegue aumentar as chances de encontrar um menos rodado, um que tenha sido mais bem cuidado. Então, eu diria que esse é um ponto positivo. Mas como pontos de atenção, câmbio, aqui como eu falei, ele é de engates pesados, imprecisos. A comunicação entre alavanca e trambulador é feita por barra de aço, né? Uma conexão um pouco mais pesada que não proporciona um conforto ali se você for rodar muitas horas no dia. Além disso, é um carro que tem pouco torque em baixa, apesar de ter um motor bem eficiente até para os padrões da sua época, mas ele precisa que você estique um pouco mais as marchas para que você veja todo esse desempenho aparecer, né? É um 16 válvulas que não conta com variador de fase,
então ele é um pouco mais fraco em baixos giros. Além disso, tem relatos frequentes aí de queima da bomba de combustível comum aí nessa linha Renault Flex, assim como o acabamento, espaço interno, são de carros compactos mesmo. É um carro que, para quem vai no banco traseiro ali, é de dimensões bem mais apertadas. O acabamento costuma fazer um pouco mais de ruído, apesar de ter até uma certa boa qualidade ali dos materiais utilizados ali nos revestimentos, né, do painel, forros de porta, dos bancos, para a categoria. Até que não faz feio. Além disso, vidros dianteiros costumam chacoalhar se você deixar ele ali numa meia altura, né? Se estiver todo aberto ou todo fechado, costuma não dar maiores ruídos. E além disso, é um carro que apresenta relatos frequentes de quebra do coxim do câmbio. Então, é algo até para você testar quando eu estiver olhando um carro desse para comprar, né? Tanto ali com ele parado em marcha lenta, observe se não está tendo vibração excessiva ali no volante, na própria carroceria do veículo. Quando for andar também, passar por uma lombada, um desnível, perceber ali, né? Ficar atento se não está tendo ruídos, estalos metálicos que podem indicar também que essa peça já está falhando. Mas se você quer um carro com mais porta-malas, precisa de levar mais coisas aí, dá para pensar no Chevrolet Prisma LT 1.4 8 válvulas flex manual 2012. Não estou falando daquele sedã do Onix, não. Estou falando lá do Prisma de primeira geração, derivado do Celta. Aqui você encontra até bem abaixo da nossa linha de corte. Por R$ 28.215, você já leva um carro equipado com motor GM Família 1, de comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Potência aqui é 95 cavalos na gasolina, 97 no etanol. E torque de 3,2 kgfm na gasolina e 3,7 no etanol. É um sedã compacto bem leve, 905 kg, praticamente o peso lá do Classic. Então a relação de peso-potência fica em 9,3 kg por cavalo. Excelente, é um carro aqui que com esse motor 1.4 vai ter um ótimo desempenho, vai ser bem ágil, principalmente dentro de cidade. Ainda mais equipado com o câmbio F155CR de relações um pouco mais encurtadas, não tanto quanto aquele F17-HR lá dos 1.0, mas aqui é um câmbio até bem escalonado para aproveitar a potência desse motor 1.4. E o porta-malas conta com bons 439 litros de capacidade e ainda tem bancos traseiros rebatíveis, então aqui já dá para levar bastante coisa com certeza. Medidas de pneus 175/6514, uma das mais comuns aí para esse aro, e o consumo na cidade fica em 7 km por litro com etanol, 10,4 com gasolina. Na estrada 8,8 no etanol e 13,2 na gasolina. Para 1,4 também, eu diria que ele está bem econômico. E eu digo que na prática, dependendo da sua forma de guiar, do trânsito, do trajeto que você pegar, você consegue números bem melhores que esses aí, com certeza. Porém, ele peca na lista de equipamentos, não vinha com nada de série, tudo era pago à parte. E o que tinha disponível era a direção hidráulica, vidro elétrico nas portas dianteiras, travas elétricas, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e faróis de neblina. E como sistema de som também vinha com o opcional de CD Play instalado na concessionária. Então, para pegar um carro desse, para valer a pena, tem que pegar ele pelo menos aí com direção hidráulica e ar-condicionado para facilitar a sua revenda lá na frente. Então, quais são os pontos positivos de pegar um veículo desse? É a sua robustez, confiabilidade mecânica, peças baratas, fáceis de encontrar, tudo se resolve com muita facilidade nesse conjunto mecânico, tanto motor, câmbio, suspensão, freios, nada de complexo aí nesse carro. Bom desempenho, excelente consumo de combustível, ótima capacidade de porta-malas, ao mesmo tempo que é um carro de dimensões externas compactas, então ainda ótimo para o trânsito urbano. E outro aqui também de preço um pouco mais acessível para a sua categoria, né? Plataforma mais antiga, então acaba sendo um pouco mais barato de adquirir. Como pontos de atenção, o acabamento é fraco, né? Como vários veículos aí de entrada, não tem como reclamar muito disso. Espaço interno da mesma forma, para quem vai no banco traseiro ali é bem apertado, é um carro de 4 portas, mas ali o espaço para os joelhos ali fica bem limitado. Baixo do solo, raspa com facilidade aí em lombadas, entradas e saídas de rampas. Não é dos mais estáveis ao fazer curvas, tem um molejo maior ali de carroceria, não passa tanta confiança, tanta segurança em alta velocidade, então cuidado aí nessas curvas de alta velocidade. Mas é um carro aqui que pode se tornar uma opção um pouco mais requintada frente ao Classic, por exemplo, né?
que vinha de uma plataforma ainda um pouco mais antiga, lá do Corsa B. Aqui o Prisma já passa um pouco mais de requinte ali, de design um pouco mais moderno comparado ao Classic, em questão de porta-malas também dá show, e também na questão do motor, que tem a opção de 1.4 se você precisar de um pouco mais de desempenho. Mas se você quiser um carro com um desempenho um pouco melhor ainda, até mais bem equipado, de porte um pouco maior, vamos aqui para um sedã compacto premium, que seria o Volkswagen Polo Sedan Comfortline 1.6, 8 válvulas, flex manual 2010. Ali com aquela grade em V, né, antes do seu facelift, você encontra um carro desse aí na tabela FIP hoje por R$ 34.652. Aqui já equipado com motor EA111 atualizado, então aqui é o VHT. De comando simples no cabeçote acionado por correia dentada, que inclusive já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, todos os detalhes de projeto, padrões construtivos, tudo para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor EA111, o link tá aparecendo aqui em cima, mas resumindo, né, já aqui nessa versão atualizada ele conta com 101 cavalos na gasolina e 104 no etanol de potência, e torque de 15.4 kgfm na gasolina e 15.6 no etanol. Isso para um carro de 1.120 kg é até bom. A relação de peso-potência fica em 10,8 kg por cavalo. Para eu que tenho um carro desse aqui, por experiência própria, posso dizer que quando ele tá leve ali, né, com só motorista ou até um passageiro, ele vai bem, tem boas retomadas, boas respostas ao acelerar. Quando você tá ali com passageiros no banco de trás, porta-malas carregado, ar-condicionado ligado, ele já sente um pouco mais o peso, então você tem que antecipar um pouco mais as suas ações ao volante, mas se sai muito bem, com certeza no dia a dia. Não é um carro gastador dentro de rua, com certeza não é. Claro, vai depender da cidade que você mora. Se você mora num lugar que tem muito morro, ele vai gastar mais combustível, infelizmente. Se você pega mais trechos planos, vai ter um consumo bem razoável. Câmbio, manual de 5 marchas MQ200, excelentes engates justos, precisos, um dos melhores da categoria. Porta-malas conta com bons 432 litros de capacidade, além de bancos traseiros rebatíveis bipartidos e abertura pantográfica da tampa aqui. Não invade ali o compartimento de bagagens, não corre seu risco de danificar suas malas, bem legal. Medida de pneus 955515, perfil um pouco mais baixo, pode ficar um pouco mais desconfortável dependendo da rua e da estrada que você pegar. E o consumo na cidade fica em 6,2 no etanol, 9,4 na gasolina. Na estrada 8,1 no etanol e 12,1 na gasolina. Na prática, faço facilmente nesse carro aí seus 14, 14,5, até 15, dependendo das condições do trânsito, do trajeto que fizer. Já tem inclusive vários vídeos aqui de testes de consumo, tudo já mostrei sobre um carro desse aqui. Vou deixar o card aqui em cima. Mas eu diria que para 1.6 ele tem um consumo bem satisfatório. E aqui nesse 2010, a lista de equipamentos dessa versão Comfortline já contava de série com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com a função tilt-down para o retrovisor direito, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, faróis de neblina e encosto de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. Como opcionais, dava para equipar com ar-condicionado digital, duplo airbag frontal e ABS, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, computador de bordo, lanterna de neblina, sensor de estacionamento traseiro e encosto de cabeça para quem vai no meio ali do banco traseiro. Bem completinho aí para a categoria para o ano de fabricação. E o sistema de som era um opcional que tinha as conexões de CD, USB, cartão de memória e Bluetooth. Também bem completinho aí para um 2010. Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez e confiabilidade mecânica se você cuidar bem desse carro. Básico. Troca de óleo e filtro no tempo e na quilometragem corretos, como manda o manual do proprietário. Óleo correto, não invente outro óleo para esse motor. É a norma VW50200, você vai encontrar vários R5W40 que atendem essa norma. Coloque sem susto, sem medo, que muito difícil você ter problemas com esse motor. Não coloque 15W40, 10W40, 20W50, nem pensar. Vai no VW50200 que é sucesso. E quando for olhar um carro desse para comprar, abra ali aquela tampa ali do reservatório, né, de abastecimento do óleo e verifique se não tem ali indícios de borra já dentro daquele motor. Que se você comprar um carro que já tiver sido mal cuidado, não tiver usado o óleo correto,
aí sim pode ser um problema nas suas mãos. Mas é um motor de bom desempenho, aliado a um bom consumo de combustível. Se você souber levar, se pisar também vai gastar mais combustível, infelizmente. Peças fáceis de encontrar, tudo se resolve com muita facilidade. É um motor que ficou por anos aí na linha Volkswagen, equipou vários e vários veículos da linha. Boa lista de equipamentos, ainda mais se pegar aí com alguns desses opcionais. Carro de bom espaço interno, até razoável para a categoria, não é o maior da categoria, mas não faz feio, melhor do que os sedãs compactos, né? Já passa um pouco mais de conforto. Engates do câmbio excelentes, carro de excelente estabilidade, também prazer ao guiar. Carroceria soldada a laser, não rola com facilidade nas curvas, passa bastante confiança nas curvas. De boa altura do solo, não raspa fundo ali com facilidade, boa capacidade de porta-malas, e nesses 2010 aqui foi o ano que ele aumentou a capacidade do tanque de combustível. Antes vinha com um tanque de 45 litros, passou para um de 50, então melhorou um pouco a questão da autonomia também. Pontos negativos, o acabamento, ele é fraco, faz bastante ruído. Com o passar do tempo, da quilometragem, pode incomodar um pouco, tanto ali no painel, forro de porta do motorista, ele costuma bater, parece que é uma máquina de vidro. É algo que, no final das contas, acaba até acostumando com o barulho, o que é algo que pode incomodar um pouco ali no dia a dia. Suspensão também costuma estourar coxinho do amortecedor dianteiro ali com facilidade, não aceita paralela, não vai ter uma durabilidade legal. Troque por uma peça original ou de primeira linha, pelo menos de fabricantes aí mais conhecidos, de boa reputação no mercado, para você não ficar parando toda hora na oficina para trocar a mesma peça. Além disso, pneus, como eu disse, né, são de perfil baixo, então podem jogar um pouco contra ali no conforto ao rodar. E esse motor também aí é bem comum de vazar óleo ali no filtro anti-chama. Então, periodicamente tem que dar uma conferida ali, ver se não tá sujando ali a lateral ali do bloco, da parte traseira ali, né, que fica um pouco mais difícil de visualizar. É uma peça barata, fácil de encontrar, mas que deve ser trocada quando apresentar esse problema. Passando aqui para o quarto da lista, para você que quer ainda mais espaço interno, vamos falar aqui do campeão nesse quesito aí dos sedãs compactos. O Nissan Versa SL 1.6, 16 válvulas flex manual 2012. Carro que hoje está custando aí na tabela FIPE R$ 33.183. Equipado com conhecidíssimo motor HR16DE de duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão. Então aqui já tem uma manutenção a menos para você se preocupar, né? Não vai precisar ficar trocando aquela correia dentada ali de tempos em tempos. Motor bem eficiente, bem robusto, confiável, um dos melhores aí da categoria e até para os dias atuais, né? Porque, diga-se de passagem, um motor que é utilizado até hoje nos veículos 0 km aí da Nissan. Então, motor muito bom, de 111 cavalos de potência em qualquer combustível, assim como o torque de 15,1 kgfm em qualquer combustível. Eu diria que está muito bom, excelente para um sedã compacto de 1.069 kg. A relação de peso-potência fica em 9,6 kg por cavalo. Aqui o desempenho vai ser melhor que no Polo, com certeza. Câmbio manual de 5 marchas, os engates aqui não são dos mais precisos, mas também não é aquela alavanca boba que você demora um pouco para se acostumar. É um câmbio que vai bem, com certeza. Porta-malas conta com bons 460 litros de capacidade e ainda conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos, então excelente, com certeza. Medida de pneus 185/65/15, perfil um pouco mais alto, favorecendo um pouco ali do conforto ao rodar. E o consumo na cidade fica em 7,8 no etanol, 11,7 na gasolina. Na estrada, 9,3 no etanol e 3,9 na gasolina. Carro também bem econômico, se tratando aí de 1,6. Motor eficiente, carro de carroceria leve. É claro que ele vai ter um bom desempenho, uma boa eficiência. Lista de equipamentos, versão SL, top de linha, vem de série já com direção elétrica, com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, duplo airbag frontal, ABS, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, faróis de neblina e ISOFIX. E não tinha nenhum outro opcional disponível, já vinha tudo isso aqui de série. E o sistema de som já vinha de série também com um leitor de CD apenas. Então aqui em lista de equipamentos, né, se for comparar com um de seus concorrentes, né, que seria o Polo aqui, ele fica devendo um pouco em requinte, em tecnologia, comodidade, conveniência a bordo. Mas ele tem como principais pontos positivos a sua robustez, confiabilidade mecânica. É um motor que não quebra com facilidade, você cuidando ali do básico. É um motor que não vai te dar maiores problemas.
boa oferta de peças no mercado, preços ali, alguma coisinha um pouco mais exagerada, por exemplo, velas, né? Utiliza velas com composto de platina, se eu não me engano, são velas um pouco mais caras do que as convencionais aí, né? Mas também em compensação tem uma durabilidade maior, então se pagam no longo prazo. Motor de excelente desempenho, aliado a um excelente consumo de combustível, carro de ótimo espaço interno traseiro, é o campeão da categoria, excelente ali para os joelhos principalmente, né? Distância ali para o banco da frente, você consegue viajar com tranquilidade, bom espaço para os pés. Claro que em largura vai ser como qualquer outro carro, mas para pessoas mais altas, poder esticar um pouco mais as pernas fica muito bom. Porta-malas de ótima capacidade também para a categoria, bancos confortáveis e por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício. Pontos negativos: peças de acabamento podem ser um pouco mais caras, né, como é de praxe em todo bom Nissan. Isso pode tender a encarecer o seguro desse carro também. Tanque de combustível é pequeno, 41 litros de capacidade apenas, mas como é um carro bem econômico, né, um motor bem econômico, a autonomia acaba não ficando tão prejudicada. Acabamento, ele é fraco, né, também é um carro que utiliza plástico duro ali em todo o revestimento interno, não faz tanto ruído quanto o Volkswagen, mas em qualidade dos materiais ali deixa um pouco a desejar. Além disso, tem várias reclamações de carpete de baixa qualidade, um carpete um pouco mais fino que solta com mais facilidade também. Botão do computador de bordo fica localizado lá no quadro de instrumentos, você tem que tirar a mão do volante e ir lá, mudar as funções ou zerar alguma função que não é legal. Além disso, vidros elétricos tem o OneTouch só para o motorista, não tem função anti-esmagamento e não fecha junto com o alarme, é um ponto negativo na minha opinião. Também não é homologado para receber reboque e aí por essas e outras razões é um carro de revenda um pouco mais difícil também comparado com os seus concorrentes. Mas vamos passar aqui para a segunda parte do nosso vídeo, falar de carros um pouco mais requintados, mais bem equipados, voltados para viagens também. Alguns desses aqui que eu falei já atendem nas duas situações, né? Por exemplo, o Polo e o Versa, né? Dá para utilizar também para viagens, mas vamos falar aqui de carros um pouco mais requintados com motores de melhor desempenho também. Mas antes, eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E passando aqui para o quinto da lista, tem a opção do Fiat Linea Essence 1.8 16 válvulas Flex Manual 2014, aqui já versão pós-facelift, por R$ 35.241, extrapolando um pouquinho aí nossa linha de corte, mas negociando ali com calma, com paciência, procurando a melhor opção, você pode encontrar um aí dentro do orçamento dos 35 mil. Ah, mas ele praticamente é um concorrente lá do Polo, né? Em dimensões, porque eu coloquei ele aqui como carros para viagens, né? O que ele tem de diferente? Principalmente aqui seria o seu motor de melhor desempenho um pouco, né? Aqui estamos falando do e-Torque, de comando simples no cabeçote acionado por corrente. E é um motor 1.8 de 130 cavalos na gasolina, 132 no etanol. E torque de 18.4 kgfm na gasolina e 18.9 no etanol. É claro que nessa configuração de motor aqui, esses números chegam um pouco mais tarde, principalmente o torque. Tem bastante, mas tem que esticar mais giros. Mas quando esse motor acorda, aí sim ele proporciona um excelente desempenho, ele sente um pouco menos aquele peso ali de 3, 4 passageiros mais bagagens. Apesar de ser um carro um pouco mais pesado, 1.310 kg, mas ainda assim ele proporciona uma relação de peso-potência de 9,9 kg por cavalo. Vai bem para o dia a dia, para viagens também, com certeza. Câmbio aqui é o manual de 5 marchas C510, engates imprecisos, como todo câmbio da Fiat aí manual, né, praticamente, mas mecanicamente falando bem resistente, bem confiável, sem qualquer relato aí de defeitos, quebras, problemas crônicos. E aqui é um carro com excelente porta-malas de 500 litros de capacidade,
com banco traseiro rebatível bipartido e abertura da tampa por sistema pantográfico também. Medidas de pneus são as 195/6515, perfil também um pouco mais alto para priorizar o conforto ao rodar, é uma das propostas desses carros aí da linha Fiat. Já o consumo na cidade faz 6,7 no etanol, 9,9 na gasolina. Na estrada, 8,2 no etanol e 11,9 na gasolina. Aqui em números ele parece ser bem próximo ao Polo, mas a diferença tá primeiro no peso, né, que o Polo é bem mais leve, e também em qual rotação que o torque máximo ele é entregado. Apesar do Polo ter menos torque, né, menos torque máximo, mas ainda assim ele é entregue num giro um pouco mais baixo. Então o Linea você tem que andar com um giro mais alto ali por boa parte do tempo para poder ter um desempenho ali satisfatório. Já o Polo ali nos 2.500 RPM já está entregando todo o torque. Então, em velocidades de cruzeiro, acabou que esses dois carros se equiparam praticamente ali no consumo rodoviário. Mas o Linea também entrega uma excelente lista de equipamentos aqui que já conta de série nessa versão Essence, com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado, computador de bordo, controlador de velocidade, duplo airbag frontal e ABS, apoio de cabeça e cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e faróis de neblina. E como opcionais ainda dava para equipar com ar-condicionado digital, bancos de couro, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag lateral mais duplo airbag de cortina e sensor de estacionamento traseiro. E na parte de som vinha de série com leitor de CD USB e comandos no volante. E ainda tinha o opcional da central multimídia que acrescentava a conexão Bluetooth e o GPS nativo. Muito bom, se tratando aí de um 2014 e da categoria com certeza. Pontos positivos então de pegar um Linea, motor bem resistente, confiável, usa corrente de distribuição, né, corrente de sincronismo, então também não precisa ficar trocando correia dentada como lá no Polo, por exemplo. Motor de peças baratas, fáceis de encontrar, nada de exagerado para você manter num carro desse, tudo se resolve também com certa facilidade. Boa lista de equipamentos, ainda mais se pegar com a maioria desses opcionais disponíveis. Carro bem confortável ao rodar, suspensão mais macia, o que é ótimo, né, para longas viagens. Pneus de perfil um pouco mais alto também favorecem nesse detalhe. Bom acabamento, bons revestimentos ali de painel, forros de porta, bancos. A Fiat dava uma caprichada mesmo nesse acabamento aí na época. E por essas e outras razões é um carro de excelente custo-benefício, entrega muito pelo seu ano de fabricação e comparado com os seus concorrentes. Mas é claro que ele tem seus pontos de atenção. Vai pegar um carro desse, pegue sempre com câmbio manual. Fuja dos Dualogic que deram vários problemas. Assim como lá no Polo também, que eu não falei, mas lá a partir de 2010 também tinha opção do câmbio automatizado iMotion, que eu também não recomendo. Pegue esses carros aí sempre com câmbio manual. Além disso, aqui no Linea é um carro de espaço interno um pouco mais reduzido. É um carro que queria brigar ali em preço com sedãs médios como Corolla, Civic, Jetta, Cruze, e ele se saía até bem na questão de lista de equipamentos, acabamento também de certa forma, mas aqui em dimensões, em espaço interno principalmente, que é um dos grandes pontos de decisão de quem está escolhendo um carro desse, o Linea ficava bem atrás desses concorrentes. Então aqui ele estava mais para a categoria do sedã compacto premium mesmo. Além disso, o GPS é de tela pequena, o que pode complicar um pouco para visualizar ali uma rota ali mais rapidamente, por exemplo. Além disso, é um carro, como eu já disse, de desempenho um pouco mais fraco em baixos giros. Tem que esticar mais marchas mesmo, infelizmente. Faltou ali um variador de fase, pelo menos para as válvulas de admissão. Com isso, o consumo de combustível dele tende a ser mais elevado. E, por essas e outras razões, é um carro mais desvalorizado. Vemos isso aqui em números, né, em preço, frente aos seus concorrentes. E, consequentemente, mais difícil de revender. Mas passando aqui para o sexto da lista, para você que quer um sedã médio mesmo, de fato, com um bom custo-benefício também, dá para pensar no Ford Focus Sedan GLX 2.0 16 válvulas flex manual 2010. Tabela FIPE desse carro hoje tem R$ 33.343. Inclusive, já fiz um vídeo de avaliação completa de um carro igual a esse, onde eu mostro todos os detalhes internos, externos, levo esse carro para dar uma volta, faço um teste de consumo. É um carro que surpreende muito positivamente, o link está aqui em cima também. Mas aqui ele é equipado com motor Duratec 2.0, né? De duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e coletor de admissão de geometria variável, que faz uma função semelhante
ao variador de fase lá no comando de válvulas, então é um motor que também é mais esperto em baixas rotações. Aqui ele gera 143 cavalos de potência na gasolina, 148 no etanol e torque de 18,8 kgfm na gasolina e 19,5 no etanol. São números muito bons, mesmo aqui se tratando de um carro de 1.338 kg. A relação de peso-potência fica em 9 kg por cavalo. É um carro de boas respostas ao acelerar, boas retomadas de velocidade, com tranquilidade, com segurança. Não vai sentir tanto peso de passageiros, mais bagagens, o que é bem legal. Câmbio de 5 marchas manual, IB5, excelentes engates, bem precisos, quase um MQ200 lá da Volkswagen, muito bom. E o porta-malas conta com excelentes 526 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível bipartido e abertura pantográfica da tampa também, um dos maiores da categoria. Medida de pneus 205, 5516, as mais comuns para esse aro, encontra com facilidade preços na média se tratando de aro 16, consumo na cidade 6,4 no etanol, 9,2 na gasolina. Na estrada, 8,1 no etanol e 11,7 na gasolina. Mas na prática, se você souber levar um carro desse, vai conseguir médias bem mais surpreendentes aí, com certeza. E em outro quesito que esse carro surpreende muito é a sua lista de equipamentos. Versão GLX aqui, uma intermediária, já vem de série com direção eletrohidráulica com ajuste de altura e profundidade e ajuste da assistência da direção. Você pode escolher ali entre uma assistência mais leve, mais pesada, de acordo com o seu gosto, que é bem legal. Além de vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado com saída de ar para o porta-luvas, computador de bordo, faróis e limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, dupla airbag frontal ABS, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo, faróis e lanternas de neblina. E ainda contava com os opcionais de ar-condicionado digital de 2 zonas e bancos de couro. Na parte de som já vinha de série com leitor de CD, USB, Bluetooth, comandos por voz, que era um diferencial desse sistema de som para os seus concorrentes, e tinha um opcional de comandos no volante ali para você mudar o volume, mudar a música, bem legal. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, um motor dos mais confiáveis aí da linha Ford, de excelente desempenho, aliado a um consumo de combustível ok, se tratando de um 2.0, excelente estabilidade, curva com segurança, com tranquilidade, passa bastante confiança. Suspensão traseira é multilink independente, então ponto bem positivo, proporciona ao mesmo tempo bom conforto ao rodar, não é um carro de batida seca de suspensão, longe disso, com boa lista de equipamentos também, um dos seus grandes pontos positivos, posição mais esportiva de guiar, braços e pernas mais esticados, você se senta um pouco mais abaixo nesse veículo, bem legal, porta-malas de excelente capacidade e por essas e outras razões um carro aí também de excelente custo-benefício. Olha só, você pega aí um Focus 2010 abaixo dos R$35 mil, sedã médio, carro desse porte aí, né, por exemplo, um Civic, um Corolla, vai ver quanto tá custando um carro desse aí hoje nesse ano modelo, então boa opção de custo-benefício com certeza. Pontos de atenção: acabamento é um pouco mais fraco, plástico duro ali para todo lado, perdeu um pouco da qualidade comparado com a primeira geração do Focus. Carro baixo em relação ao solo, costuma raspar ali com um pouco mais de facilidade, tanto a frente quanto o meio, algo para ficar ligado. Peças são mais caras, tanto de acabamento quanto motor também, alguma coisa ali um pouco mais cara, né? Estamos falando de um carro de porte médio, motor 2.0, não dá para esperar manutenção ali de carros 1.0, carros de entrada, né? E aqui para a linha Ford geralmente vinha com preços de peça um pouco mais caras mesmo. Suspensão traseira independente, exige um cuidado extra, exige alinhamento periódico preventivo, tem que ficar ligado ali, olhar o desgaste dos pneus, se não está desgastando mais um lado que o outro, se não está tendo um desgaste irregular, né? Porque isso pode indicar uma bucha de suspensão ali com folga que pode estar prejudicando esse alinhamento, e se você não fizer essa manutenção, pode perder um par de pneus aí de bobeira. Além disso, é um carro que pode ter um seguro um pouco mais caro, né? É até um pouco mais difícil fazer seguro de um carro com mais de 10 anos de uso hoje em dia pelas modalidades mais convencionais, mas se fizer, provavelmente vai ser um pouco mais caro. E pelo fato da Ford ter desativado suas linhas de montagem aqui no Brasil, as pessoas ficaram com um pouco mais de receio de comprar um carro desse e não encontrar peças. Então também esse é outro motivo que torna esse carro um pouco mais desvalorizado e de revenda mais difícil. Mas eu digo que na prática ainda está sendo um carro tranquilo de manter, que você ainda encontra peças com certa facilidade. Nada
além do que seria um outro carro aí do mesmo ano modelo, com certeza. Falando aqui do sétimo da lista, para você que gosta de SUV, também tem uma opção interessante. Kia Sportage EX 2.0, 16 válvulas, gasolina automático, tração dianteira 2008, por R$ 34.382. Achou que eu ia falar da Tucson, né? Também excelente opção de compra, mas dá para dar uma variada aqui um pouquinho, pegar a Sportage, que é baseada na plataforma da Tucson, usa também o mesmo conjunto mecânico, eu vou falar dele, mas pode ser uma opção interessante de compra se você quiser um carro um pouco mais diferente. Aqui é o mesmo motor da Tucson, né? O Beta duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por correia dentada e variador de fase para as válvulas de admissão, potência de 142 cavalos e torque de 18,8 kgfm. É um motor monocombustível, né? Porém, para um carro aqui mais pesado que a Tucson ainda, 1.635 kg, a relação de peso-potência vai para 11,5 kg por cavalo. Desempenho aqui mais reduzido, carro de respostas mais lentas, ainda mais equipado aqui com câmbio automático de 4 marchas, que também é o mesmo lá da Tucson, né? O F4A42, acoplado ao motor por conversor de torque, então trocas de marcha mais suaves, sem trancos, o que é ótimo, mas prejudica um pouco o desempenho, o tempo ali de resposta, as retomadas de velocidade, mas ela compensa também com o seu porta-malas enorme de 667 litros de capacidade, bem maior que o da Tucson, inclusive. Conta com banco traseiro rebatível, bipartido e reclinável. Conforto a mais para quem vai no banco traseiro também, ótimo. Medida de pneus 215/65/16, pneus largos, perfil alto, aro grande, pneus caros. Prepare o bolso para trocar pneus desse carro. Consumo na cidade 8,9 km por litro, na estrada 10,2. É um carro de consumo mais elevado mesmo, infelizmente ainda mais nessa versão automática. E a lista de equipamentos, versão EX, vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura, vidros elétricos nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos com aquecimento bem legal, além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado e encosto de cabeça para os 5 ocupantes. E como opcionais, dava para equipar com bancos de couro, duplo airbag frontal ABS e faróis de neblina. Lista de equipamentos aqui, apenas o essencial mínimo necessário, com alguns mimozinhos ali. Assim como o sistema de som, que contava apenas com o leitor de CD e nada além disso. Claro que estamos falando aqui de um carro 2008, mas para o seu porte, para sua categoria, merecia um pouco mais de conforto e conveniência a bordo aí. Pontos positivos: robustez, confiabilidade mecânica, um motor que não quebra com facilidade, você cuidando ali do básico, mesmo o conjunto Hyundai, assim como o câmbio, trocando o óleo e filtro ali no tempo correto, como manda o manual do proprietário, difícil ter problemas com esse conjunto. Carro de excelente espaço interno, acabamento também da mesma forma, bons materiais utilizados ali, todo revestimento interno, bons encaixes, assim como lá na linha Hyundai, a Kia também dava uma certa caprichada, então muito bom. Carro bem confortável a rodar, suspensão independente nas rodas traseiras também, o que é ótimo para os passageiros, ótimo para quem está dirigindo também. Carro de posição mais alta a guiar, né? É a proposta de um SUV, também é um carro de altura boa do solo, também não vai raspar com facilidade e pode ser também aí considerado uma boa opção de custo-benefício. SUV abaixo dos R$35 mil. Pontos negativos: desempenho é fraco, respostas lentas, ainda mais na versão com câmbio automático, como eu já disse. Falta ali pelo menos um computador de bordo, que seria essencial num carro desse de porte maior. Consumo de combustível bem elevado, como já mencionei. Rede de concessionárias pequena, se você gosta de levar o carro para dar revisão na concessionária, a rede da Kia tem menos unidades, então talvez dependendo da cidade que você mora, você tenha que rodar um pouco mais até chegar numa concessionária dessas. Seguro difícil, caro de fazer, carro que já saiu de linha há bastante tempo, não vendeu tanto assim, peças de acabamento exclusivas desse carro, né? Não compartilhava praticamente nada com a Tucson, então nesse ponto é mais difícil de encontrar peças mecânicas até que é tranquilo, mas em peças de acabamento, peças estéticas, fica complicado, infelizmente. Mas voltando aqui nos sedãs médios, né, se você quiser um carro um pouco mais novo, dá para pensar aqui no Chevrolet Astra, sedã Advantage 2.0
8 válvulas flex manual 2011, último ano modelo do Astra aí no nosso mercado, por R$ 31.993. Ainda sobra uma graninha aí da nossa linha de corte para você fazer uma boa revisão depois que comprar um carro desse, não é verdade? Aqui ele é equipado com o motor GM Família 2, comando simples no cabeçote, acionado por correia dentada. Aqui já é a última atualização desse 2.0, 8 válvulas, né? Já com Flex Power de X verde ali na tampa de válvulas. Então a potência é de 133 cavalos na gasolina, 140 no etanol, torque de 18,9 kgfm na gasolina e 19,9 no etanol. Números excelentes aqui para um carro de 1.190 kg, porte médio considerado até leve. Então a relação de peso-potência fica em 8,5 kg por cavalo. É um canhão na estrada esse carro. E aqui, equipado com câmbio manual de 5 marchas, o F17.5 Plus WR, é um carro que baixa até bem o giro ali, a quinta marcha bem alongada, para tentar melhorar um pouco do consumo de combustível. Além disso, os engates de marcha desse carro também são um pouco mais justos, mais precisos, conexão feita por cabos de aço ali com o trambulador, bem legal. Porta-malas 460 litros de capacidade, conta com bancos traseiros rebatíveis e bipartidos, a abertura da tampa é por pescoço de ganso, mas até que tem boa capacidade aí se tratando de um sedã médio. Medida de pneus, novamente as 205, 5516, bem comuns. Consumo na cidade 6,1 no etanol, 8,6 na gasolina. Na estrada 8,2 no etanol e 11,5 na gasolina. Infelizmente esses motores GM Família 2 tem um consumo mais elevado. Apesar de aqui ele já ter sido bem atualizado, já conta com comando de válvula roletado, conta com toda uma redução de atrito, coletor de admissão em plástico industrial para tentar melhorar a eficiência desse motor, mas mesmo assim ele ainda tem um certo consumo de combustível mais elevado, infelizmente. E na lista de equipamentos aqui, versão Advantage, né, que era a única disponível nesse ano modelo, tinha de série a direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme e rodas de liga leve, ar-condicionado digital, ajuste da lombar para o banco do motorista, além de retrovisor fotocrômico, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes, porém encosto de cabeça só para quem vai nas laterais, e faróis e lanternas de neblina. E o único opcional disponível aqui era o duplo airbag frontal. E na parte de som contava com leitor de CD USB e conexão Bluetooth. Para um carro 2011, porte médio, até que ele tem uma lista de equipamentos ok, condizente. Eu digo que ainda faltou pelo menos ali um computador de bordo para fechar um pacote mais completinho. Ainda mais para um carro que tem um consumo mais elevado, você ter como monitorar ali o seu pé direito seria bem legal, né? Pontos positivos de pegar um carro desse: robustez, confiabilidade mecânica, motor de manutenção simples, barata, peças que você encontra com facilidade. Dos 2.0 é um dos mais baratos de manter. Bom desempenho, excelente na verdade, excelente acabamento também, bons materiais utilizados ali no painel, em soft touch, forros de porta, bancos em veludo de excelente qualidade também. Ainda conservou o bom acabamento dos GMs lá da época de ouro, né, dos anos 90, anos 2000 também. Carro de ótimo espaço interno para quem vai no banco traseiro também, ótimo espaço para os joelhos, porta-malas de boa capacidade, carro bem estável ao fazer curvas, passa bastante segurança, apesar de não ter suspensão independente nas rodas traseiras, mas tem uma boa rigidez torcional, bem ergonômico, comandos bem localizados, tudo de muito fácil acesso, o carro bem na mão, bem prazeroso de guiar, por isso é uma boa opção aí de custo-benefício do mercado. Pontos negativos: consumo de combustível mais elevado, falta equipamentos, né, como eu já disse, faltou ali um computador de bordo, faltou também opção de freios ABS aqui nessa versão de 2011, o que eu também considero um ponto negativo na questão da segurança a bordo. É um carro baixo em relação ao solo, cuidado aí nas entradas e saídas de rampas, nas lombadas, e já saiu de linha há um bom tempo, então é um carro que já começa a passar por escassez de peças de acabamento, né, peças exclusivas desse modelo, então algo para ficar ligado. Mas para você que ficou até o final dos nossos vídeos, sabe que eu sempre preparo um bônus, não é verdade? Vamos passar aqui para o nono da lista para você que quer um carro de melhor revenda, excelente de mercado. Tem a opção do Toyota Corolla SEG 1.8 16 válvulas, gasolina, automático 2006. Olha só, um Corolla 2006, sedã médio também, bem mais caro que um Astra 2011. Olha só, por R$ 35.649 aqui na tabela FIPE.
tem que negociar bem para poder chegar ali na linha de corte. Mas é um excelente carro que vale a pena você procurar com um pouco mais de calma e paciência, porque entrega muito aí em equipamentos. Para quem diz que Corolla não é bem equipado, essa versão SEG ela é bem caprichada nesse detalhe. Motor aqui é o 1ZZ FE duplo comando de válvulas no cabeçote acionado por corrente e variador de fase para as válvulas de admissão, né, que é o VVTI. Potência 136 cavalos, torque de 17,5 kgfm. Aqui em 2006 ainda era só a gasolina, né? Foi ser flex a partir de 2007. E é um outro sedã médio leve de 1.170 kg. Então a relação de peso-potência fica em 8,6 kg por cavalo. Ótimo desempenho, com certeza. Mesmo equipado com câmbio automático de 4 marchas apenas, né? Aqui é o A245E, acoplado ao motor por conversor de torque, mas é um câmbio que trabalha muito bem ali a desmultiplicação de marchas, sobe giro, baixa giro dentro de uma mesma marcha, tem um bom trabalho ali do conversor de torque, parece que na prática é um câmbio que tem até mais marchas. Com isso, ele proporciona boas respostas ao acelerar, bom consumo de combustível também, ele tenta manter ali o melhor giro na maior parte do tempo possível, então câmbio bem eficiente que também não quebra com facilidade se você cuidar ali do básico da manutenção preventiva. O porta-malas é um pouco menor que o do Astra, 437 litros de capacidade, conta com banco traseiro rebatível bipartido, a abertura da tampa é por sistema ali de pescoço de ganso, né? Então cuidado se for encher demais esse porta-malas, mas aqui ele tá ok para um sedã médio, poderia ser melhor. Medida de pneus 95/60/15, também bem comuns para aro 15 sem maiores problemas. O consumo na cidade faz 8,5 km por litro e na estrada 13 km por litro. Faz tranquilamente se você andar de forma mais suave, progressiva, antecipando as suas ações ali ao volante, vai fazer até mais aí, dependendo das condições do trânsito, do trajeto também. E nessa versão SEG, a grande vantagem é a sua lista de equipamentos um pouco mais caprichada do que lá na XEI, né, que é a mais procurada. Aqui na top de linha vem de série com direção hidráulica com ajuste de altura, vidros, travas e retrovisores elétricos, alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, controlador de velocidade, bancos de couro, limpadores de acionamento automático, retrovisor fotocrômico, duplo airbag frontal e ABS com EBD, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todo mundo e faróis e lanternas de neblina. E na parte de som vinha com leitor de CD, com a disqueteira para 6 CDs e comandos no volante. Então, para um sedã 2006, eu diria que ele é muito bem equipado, sim. Pontos positivos, então, de pegar um Corolla desse, a sua robustez, confiabilidade mecânica, é um motor que não quebra com facilidade se você cuidar do básico, da troca de óleo, filtros no tempo correto, como manda o manual do proprietário, não vai te dar maiores problemas. Claro, também tem que pegar um carro desse de boa procedência, que tenha sido bem cuidado pelo dono anterior. Além disso, um carro de excelente desempenho, aliado a um excelente consumo de combustível, se tratando aqui de 1.8 automático, boa lista de equipamentos também, bem completinho aí para um 2006, ótimo acabamento, espaço interno, acabamento então nem se fala, é considerado aí o Corolla de melhor acabamento já feito, né, por muitas pessoas. Material macio ao toque em todo o painel, forros de porta, bancos em couro de excelente qualidade, tudo ali com excelentes encaixes, nada de rebarbas, é um acabamento que se você pegar um carro desse até com mais quilometragem vai ver que ainda está bem conservado, bem cuidado, se claro o dono tiver cuidado, né? É realmente o acabamento feito para durar. Como eu disse também, bom espaço interno, ótimo espaço ali para os joelhos, porta-malas ok para a categoria, nada além disso. Carro também de boa altura do solo, não costuma raspar o fundo ali com facilidade. Bem confortável a rodar, um dos melhores nesse quesito aí, comparado com os concorrentes, suspensão mais macia. E é um carro bem valorizado, de excelente revenda, estamos vendo isso aí em números, né, de tabela. Um sedã médio 2006 mais caro do que um 2011. Claro que é com câmbio automático, mas mesmo assim, e ainda mais bem equipado, entregava muito em equipamentos nessa versão SEG. Então, mesmo sendo um carro caro, ainda eu digo que é uma boa opção de custo-benefício, é um carro que você
não vai perder muita grana com ele numa revenda, vai revender com facilidade e vai ter um conjunto mecânico bem confiável nas mãos. Como pontos negativos ou pontos de atenção, que são poucos nesse carro, é um motor bem confiável, bem resistente, mas ele trabalha com tuchos mecânicos, então já sabe, né? Faça o ajuste preventivo periódico de folga de válvulas ali a cada 40 mil quilômetros aproximadamente ou 2 anos, para evitar que esse motor perca potência e passe a gastar mais combustível. Além disso, a estabilidade ela é apenas ok, não surpreende muito, é um carro mesmo voltado para o conforto ao rodar, então a suspensão ela pode ter um certo molejo ali a mais, algo para ficar ligado aí, principalmente em curvas de alta velocidade, e é um carro que, pelo seu ano de fabricação, pelo que ele entrega de robustez mecânica, você pode encontrar vários anunciados aí com altíssimas quilometragens, né, 250, 300, 400 mil quilômetros rodados, então é algo para ficar ligado, pegar todo o histórico de manutenção desse veículo, ver se foi tudo trocado ali nas quilometragens, nos prazos corretos. Se foi, já é um bom ponto de partida para você comprar um carro desse. Se não tiver nota de revisão de um carro desse aí e você não conseguir comprovar que ele foi bem cuidado, eu digo para você parar a pensar um pouco mais, olhar outras unidades, porque é um pouco difícil de encontrar um aí com a quilometragem menor e bem cuidado, mas você, se tiver paciência, pode encontrar sim, com certeza. Mas me diga você, frente a todas essas sugestões, qual desses você levaria para sua garagem? Ficou faltando algum outro carro interessante na faixa dos 35 mil reais? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião, quero ouvir a sua sugestão. E se você gostou desse tipo de vídeo, vou deixar aqui no final também uma playlist com vários vídeos nesse formato. Talvez você está pensando em gastar um pouco menos, 20 mil, 15 mil, 25 mil, aqui já tem vídeo. Quer gastar um pouco mais, 40, 50, 60 mil? Aqui também você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais, é isso. Obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.